São Paulo hoje, que anunciou inclusive mudanças em alguns setores, com restrições para bares, ampliação para o comércio. A Mayra de Jaime está conosco, abrindo este Bastidores do Poder, com todos os detalhes dessas novidades do dia. Mayra, boa tarde para você. Boa tarde, Cris, Lana, Cláudio, boa tarde a todos os ouvintes. Olha só, então o governo de São Paulo vai adotar novas medidas de combate à pandemia a partir de amanhã. O comércio e os shopping centers vão poder funcionar agora por um período maior, 12 horas diárias, só que os estabelecimentos têm que operar ainda com no máximo 40% da capacidade e fechar as portas até as 10 horas da noite. Já os bares precisam fechar até as 8 horas da noite e ficaram ali num segmento diferente dos restaurantes. Restaurantes e lojas de conveniência, muito comuns ali nos postos de gasolina, vão poder funcionar até as 10 da noite, só que só podem vender bebidas alcoólicas até as 8. E também funcionam com 40% de capacidade e mesas de até 6 pessoas. Então, essas principais medidas são voltadas principalmente para o público jovem. Os membros do Centro de Contingência do Coronavírus, o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, que estavam presentes hoje na coletiva, ressaltaram que o perfil das internações aqui em São Paulo mudou. De março a novembro, a maior demanda era para pessoas ali com 55 a 75 anos, mas nas últimas 3 semanas, os pedidos de internação aumentaram para a faixa de 30 a 50 anos. E eles também falaram que das pessoas de 20 a 39 anos representam 40% dos casos e 3,6% dos óbitos. Então, principalmente para essas pessoas em relação aos bares, essa restrição de horário, é que são voltadas essas medidas, Cris. Muito obrigado, Mayra de Jaime, ao vivo conosco aqui nos Bastidores do Poder. Medidas tomadas pelo governo de São Paulo na esteira ali dos pioras os números, aumento no número de internações aqui no estado de São Paulo. Um ajuste, né? É um ajuste, exatamente, né, Cláudio? É um ajuste, um ajuste necessário, né? Mas me parece que a coisa mais importante é a extensão do horário do comércio. Eu acho que isso é a ampliação desse horário é uma medida inteligente. Aliás, a gente recebeu o João Gabardo, que é o coordenador executivo do Comitê de Combate ao Covid-19 no governo de São Paulo. Ele foi para a entrevista para defender a restrição do horário no comércio e acabou, no meio da entrevista, defendendo a ampliação, né? Nós todos entendemos, no Jornal Gente, quando o entrevistamos, que certamente na reunião que definiu aquela decisão equivocada de antes, o Gabardo deve ter sido voto vencido, né? Porque é uma estupidez imaginar que restringindo o horário do comércio se evitaria a aglomeração. É o contrário, né? Concentra um número maior de pessoas naquele horário autorizado para funcionar. Acontece em São Paulo algo muito parecido que aconteceu aqui em Brasília. O governador aqui também impôs limite ao funcionamento de bares e restaurantes. Aqui é diferente. Aqui tanto bares quanto restaurantes só podem funcionar até às 23 horas. Fora disso, nem pensar, né? E por que isso? Eu conversei com o governador sobre esse assunto e ele me disse aqui, o governador Ibanez Rocha, que durante 15 dias ele pediu que os fiscais do governo observassem, né, na noite aqui de Brasília como é que estava o comportamento não só dos clientes, mas também dos próprios bares e restaurantes. E ele percebeu que estava acontecendo exatamente o que se temia. Ou seja, alguns bares não estavam observando o protocolo de distanciamento, de limite de pessoas no estabelecimento, álcool e gel à disposição da clientela, a exigência de máscara, nada disso estava sendo observado por muitos dos estabelecimentos. E o governo, inclusive, fez uma primeira tentativa para não restringir o horário, envolvendo entidades da classe, né, enfim, da classe empresarial desse segmento, fazendo, vai lá, conversa com o seu povo lá e diz para enfim, se comportarem. E isso não adiantou, absolutamente não adiantou. E o problema, que inclusive o governador sofreu na sua própria casa, na sua própria família, que tem um filho adolescente,
Adolescente, não, tem um adolescente, mas o caso foi com o filho mais velho, que a garotada vai para a balada, né? Enfim, a garotada não tem medo de se contaminar, né? O problema não é esse, o problema não é a contaminação que os afete, porque a maioria deles fica assintomática, né? É o fato de levarem para casa a contaminação. Né? Esse é que era o problema. E aí o governador impôs essa limitação. Eu acho que a regra em São Paulo é mais severa, fechando bares às 8 da noite. Eu acho que isso aí é um combate direto ao chamado Happy Hour, né? Que é uma instituição nacional. E vamos ver se dá certo, mas o importante mesmo é que todos tenham a consciência de que é momento, novamente voltamos àquela estaca zero inicial de distanciamento, de asepsia permanente, lavando as mãos frequentemente com água e sabão, usando álcool gel, álcool mesmo, né? Enfim, todos aqueles cuidados, mas principalmente máscara e distanciamento. Eu concordo com você, Cláudio, que a atitude de ampliação do horário do comércio faz todo sentido, porque você dilui, né, as pessoas que vão, principalmente Sim. nessa época do ano, para as compras. Aqui em São Paulo houve muita grita, claro, por parte de bares e restaurantes, porque tiveram a rotina alterada nesta reta final de ano, onde eles pensavam em recuperar um pouco das perdas aí ao longo do ano de 2020, mas não precisa ser nenhum especialista, nenhum fiscal, né, ou enxergar muito bem aqui por São Paulo. Basta sair caminhando pelas ruas, você vai encontrar muito desrespeito ao distanciamento social nesses últimos tempos, com dias mais quentes, as pessoas de fato se aglomeraram em frente aos bares. A maioria dos estabelecimentos, claro, cumpriu as regras, mas tem muito caso de desrespeito aqui na cidade de São Paulo, né? A gente está sem considerar as festas ilegais, né? Mas mesmo onde estava permitida a operação, havia desrespeito. E de fato é um ponto de preocupação neste momento que as curvas estão ampliando, né, Lana? Exatamente, Cris. A gente tem que ficar de olho mesmo para evitar que o que a curva está nos mostrando é que a velocidade de aumento no número de casos e mortes é maior do que a gente assistiu lá naquele primeiro momento em que a gente teve uma alta e ficou lá em cima no platô. Então, a velocidade do aumento no número de mortes, só para vocês terem uma ideia, no começo de novembro estava num patamar de 400 e poucas mortes por dia no Brasil, e aí teve um aumento de uns 30% para a semana seguinte, para a média móvel seguinte, de 14 dias, e mais 10, 15% nas últimas 2 rodadas. É praticamente aquele V do gráfico, sabe? A gente vinha em queda e, de repente, começou a subir de maneira muito rápida o número de mortes. É importante destacar isso, sim, porque as pessoas têm que ficar em alerta. As festas de fim de ano estão chegando. Alguns estados chegaram a anunciar toque de recolher, como o meu Mato Grosso do Sul e o Paraná. Então, para evitar que a coisa piore, a gente tem que redobrar os cuidados agora para controlar essa situação de vez e evitar que a coisa fique mais grave, né? Gente, com cuidado dá para viver. Com cuidado dá para viver. Isso, né? Pois é. A questão é a seguinte, a normalidade só vem com a vacina. E é claro que a depois vacina... de um tempo, depois né? de um tempo. E